Diz assim a palavra de Deus: E o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. O nome do segundo rio é Gion, que rodeia a terra de Cuxi. O terceiro é o rio Tigre, que corre pelo leste da Assíria, e o quarto, o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem, o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Amém, diz a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, nós queremos te agradecer nesta noite, estarmos reunidos juntos aqui e podermos, ó Deus, te louvar e te engrandecer. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento também, quando abrimos a Tua palavra e queremos ouvir o Senhor falando a todos nós. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza nessa exposição. Em nome de Jesus. Amém. Na palavra de Deus, nós lemos que Deus criou esse jardim chamado Jardim do Éden. Toda a criação, na verdade, é esse lugar maravilhoso, esse lugar onde não havia nenhum pecado. Desde o começo, Deus conduziu todas as coisas para a sua glória. E ali não havia, de fato, pecado. Pode passar o próximo, por favor, Caleb? Não está indo. Aí. Pronto, obrigado. Agora foi. E não havia pecado nesse mundo perfeito que Deus havia criado em todas essas coisas. E Deus criou todas as coisas para essa grandiosa finalidade, para a sua glória, para a adoração. Todo o ser humano encontra o propósito da sua vida em glorificar a Deus, em adorá-lo, porque no 7º dia é que Deus declara o propósito para qual Deus criou todas as coisas. Ou seja, meus irmãos, nós só poderemos ser felizes, nós só poderemos ser realizados quando encontramos em Deus o nosso maior tesouro e quando vivemos essa vida de adoração para a glória do Senhor. É assim que Deus nos criou desde o começo. Quando Deus cria todas as coisas, Ele também cria o local apropriado para essa adoração, que é o templo. Então, o Jardim do Éden foi, na verdade, o primeiro templo. Veja só, vamos ler esse Salmo 132 juntos. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. No Salmo aqui, então, vemos que a criação e o templo do Senhor funcionava como o estrado dos pés do Senhor. E ali ele descansa, é o lugar do seu repouso. A palavra sábado, Shabat, é traduzida por descanso. E para essa finalidade gloriosa é que Deus havia criado tudo. Nós temos em Deus o nosso descanso, o descanso para as nossas almas. Nós seremos plenos e realmente iremos descansar somente em Deus quando o adorarmos. E é por isso que Davi diz: um dia na presença de Deus, nos átrios do Senhor, no seu templo, um dia vale mais do que
1000 anos em qualquer outro lugar. Para pensar nisso. Você trocaria 1000 anos em viagens luxuosas, maravilhosas, pulando de cruzeiro em cruzeiro, de hotel luxuoso de 5 estrelas para 6 estrelas e tal, e 1000 anos em todos esses lugares maravilhosos do que um dia nos átrios do Senhor? Davi é um rei, ele conhece riqueza, palácio, glória, e ele não trocaria nada da riqueza e da sua glória, do seu poder, por esse dia na presença íntima, em adoração com o Senhor. Como nós vemos hoje também, cada vez nós vemos nesse mundo mais bilionários surgindo. Mas os bilionários são pessoas felizes. E a pesquisa que é feita sobre os bilionários diz que não. Os bilionários não são felizes. A felicidade está na família, nos relacionamentos e principalmente, como nós vemos hoje, no relacionamento com o Criador, com Deus. E é por isso então que o Jardim do Éden é esse lugar de perfeita adoração. E Deus fala que a missão nossa é expandir essa adoração. A missão só existe para que a adoração cresça, se expanda. Missão existe porque não há adoração. E esse é o fim principal e supremo do homem, que é glorificar a Deus. Do começo ao fim da Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, nós vamos ver a adoração o tempo todo. Lá em Apocalipse, capítulo 7, diz: eis que vi grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, diante do trono e diante do Cordeiro, clamando em grande voz: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Eles louvam e cantam ao Senhor desde o início da Bíblia até o fim. Esse é o propósito grandioso para o qual nós fomos criados. Deus nos criou para isso. Mas quando nós olhamos então para como esse mundo quer trazer a sua narrativa e seus mitos de criação, eles colocam a finalidade e o propósito do homem no trabalho. Atualmente, se você perguntar para as pessoas por que as pessoas buscam o que buscam, por que fazem o que fazem, né? E no fim das contas, todo o tempo dedicado, a sua intenção vai ser o trabalho. São escravos do seu próprio trabalho, as suas agendas os escravizam. Deus é esse Deus que havia criado-nos para o prazer e o deleite nele, mas os mitos da criação falam que o ser humano foi criado para o trabalho. É isso que os egípcios acreditavam, é isso que os povos antigos lá da Babilônia acreditavam. Eles acreditavam que os deuses que mataram o dragão, a força caótica dos mares, o oceano, esse dragão chamado Tiamat no mundo antigo, representa as forças caóticas. E para ordenar essas forças caóticas, os deuses então entraram nesse embate e com muito custo conseguiram domar a fera. E aí, quando mataram esse dragão, surgiu de uma forma totalmente espontânea os seres humanos, porque o sangue desse dragão se misturou com o barro. E os seres humanos brotaram e surgiram. E aí os deuses se reuniram: o que a gente vai fazer com essas coisas que nasceram? E os deuses menores que cultivavam a terra disseram: põe eles para trabalhar no nosso lugar. Vamos fazer um teste para ver se eles vão dar certo. E assim nasciam essas civilizações que colocaram um rei, um ditador, um soberano, para governarem sobre eles. Faraó,
o rei da Babilônia e todos os outros, para que, através do trabalho, eles servissem os deuses. E fazendo isso, eles ofereceriam ali as suas oferendas, e ali eles seriam, dessa forma, abençoados, né? Essa é a história que os outros povos contavam na época que a Bíblia foi escrita. Mas a Bíblia vai contrário a essa ideia de que você existe para trabalhar, de que você existe e você só é alguém se você tem um bom emprego. Meus irmãos, não se enganem. O seu emprego não te faz alguém melhor. Você não é definido pelo trabalho que você faz. A Bíblia nos diz que a nossa identidade é uma identidade adoradora. Nós somos seres que fomos criados para adorar a Deus. E quando você, no seu trabalho, na medida que trabalha, adora a Deus, e o bom perfume de Cristo é exalado, o sal e a luz de Cristo ali aparece no meio do seu trabalho, e Cristo é adorado ali. Você pode testemunhar a Jesus através da sua vida. Essa vida que glorifica a Deus é algo maravilhoso. É algo que pode conduzir mais e mais pessoas para querer conhecer a glória do Senhor. E quantas oportunidades nós temos no ambiente de trabalho de falar de Cristo Jesus, de falar sobre o propósito da vida. Já pensou? Vamos almoçar? Você fala ali no almoço com um companheiro de trabalho e você faz uma pergunta totalmente inesperada. Qual é o propósito da vida? Qual é o sentido da vida? Né? Conversas como essas não são nada comuns. Né? Mas quão oportunas são essas conversas espirituais que nos levam a refletir a glória do Senhor. E quando nós, irmãos, evangelizamos alguém, eu não canso de falar isso, evangelização é um meio de graça. Em outras palavras, assim como você abre a Bíblia para você meditar e se alimentar e ser abençoado, isso se torna um meio de graça. Assim como nós, no primeiro domingo, tomamos a ceia, e a ceia também é um meio de graça que nos abençoa e fortalece a nossa fé. Quando nós evangelizamos alguém, isso se torna meio de graça. A nossa fé é fortalecida através de testemunharmos a Jesus Cristo. E Cristo é louvado, engrandecido e glorificado quando nós o fazemos. Por isso, então, Deus nos faz esses adoradores, não escravos do nosso trabalho. E a grandiosidade do povo de Deus está na medida que eles refletem esse Deus poderoso, grandioso em suas vidas. Os romanos acreditavam que a sua nação grandiosa veio ali desses gêmeos, Rômulo e Remo, e essa grandiosa nação que tinha o seu poder militar como a sua grande força, era a garantia do seu sucesso, da sua felicidade. E eles acreditavam então que esses gêmeos que foram criados na mitologia deles por essa matilha de lobos, se tornariam então grandiosos homens. Um deles vai até matar o outro para fundar a temível cidade de Roma. Roma era conhecida pelas suas estradas impecáveis, para que rapidamente as tropas pudessem ir lá apagar ali algum incêndio, no sentido metafórico, de revoltas. Eles dominavam todo o império com um braço de ferro e o seu poder era demonstrado dessa forma. Ou seja, nessa narrativa, eles diziam que o sentido da vida é ter poder. E o mundo está atrás disso. Riquezas trazem poder, cargos trazem poder, e as pessoas que sobem ao poder não querem largar esse poder.
Mas o poder que somente pode pertencer a Deus, e somente pertence a Ele, Ele é esse Rei desse universo, Ele é esse Deus grandioso, quem nós devemos adorar e chamá-lo de digno de receber toda a adoração. Toda vez que qualquer ser humano se coloca na posição de um Deus, coisas trágicas acontecem no mundo, guerras mundiais, milhares e milhares de jovens perdendo suas vidas em campanhas militares inúteis. E todo esse poder que é somente devido a Deus, muitas vezes acaba sendo usurpado. E narrativas como essas são criadas para justificar. Então, fala-se da luta pela liberdade, luta por isso, por aquilo, para justificar pessoas se manterem no poder, quando o poder é de Deus. E quando nós reconhecemos o grande poder de Deus, é que nós o adoramos. Nós não adoramos um Deus fraco, um Deus pequeno, mas adoramos um Deus grandioso. E esse Deus nos colocou para cuidarmos do seu jardim. O jardim cheio de vida, cheio de pedras preciosas, cheio de ouro. Em cada detalhe do jardim aqui, que nós lemos em Gênesis 2, nós não vemos meramente um lugar místico e mágico, mas nós vemos um padrão que aparece em toda a Bíblia. Nós vemos o próprio templo. O primeiro templo não foi o tabernáculo de Moisés, mas o primeiro templo foi o jardim do Éden. No versículo 15, que também lemos, olha só o que diz a palavra do Senhor. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Essa frase cultivar e guardar, esses dois verbos, são os verbos hebraicos avad e chamar. E toda vez que esses dois verbos, avad e chamar, aparecem na Bíblia, aparecem como em Números 3, como em 1 Crônicas 23, falando do ministério dos levitas e dos sacerdotes que deveriam, o quê? Chamar, cumprir os seus deveres, e avad, ministrar. A palavra ministrar é da onde vem a palavra diaconia, servir e ministrar na casa do Senhor. Eles deveriam cuidar, também é uma possível tradução para chamar, avad. E esses dois verbos aqui aparecem justamente em Gênesis 2:15. Então a tradução nossa, cultivar um jardim, cultivar ali, ela é uma tradução um pouquinho tendenciosa. É claro que não é de todo errado essa tradução. Mas esses dois verbos, sempre que aparecem juntos, falam do papel sacerdotal de Adão. E uma das grandes tragédias hoje, meus irmãos, é quando pessoas que foram chamadas por Deus, foram salvas por Deus, receberam o seu Espírito Santo, deixam de se cumprir o seu papel sacerdotal. Qual foi o papel sacerdotal que Adão deixou de cumprir? Uma das funções importantes do sacerdote, ali no templo, era ficar ali na porta e não deixar animais impuros, animais defeituosos entrarem no templo para serem ofertados e sacrificados a Deus. E Adão vai permitir que a serpente, aquele animal impuro, aquele animal venenoso, entre no jardim para profanar o seu templo. E da mesma maneira, meus irmãos, os sacerdotes, hoje, nós, todos somos chamados pela palavra de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, vós sois raça eleita, sacerdócio real.
Todos nós somos sacerdotes. Então, em segundo lugar, além de termos uma função adoradora, em segundo lugar, nós temos uma função sacerdotal em nossa identidade. Quando Deus criou esse mundo, Deus criou Adão como adorador, criou Adão como sacerdote, e essa mesma identidade da humanidade prevalece e deve prevalecer hoje nos nossos dias. Nós somos pessoas que só seremos completas, realizadas e felizes quando adorarmos a Deus e quando cumprirmos a missão sacerdotal. A missão sacerdotal de cuidar das coisas de Deus, cuidar da nossa alma, do nosso coração. Hoje nós não precisamos, irmãos, como era no Antigo Testamento, de ir até o sacerdote para entender a sua palavra, a sua vontade. O sacerdote tinha a cópia da lei e o povo não tinha a Bíblia em casa. Mas hoje nós podemos abrir a palavra de Deus. Nós podemos pedir o auxílio do Espírito Santo para que, em primeiro lugar, nessa função sacerdotal, as nossas vidas sejam santificadas, purificadas, para que as nossas vidas, em primeiro lugar, sejam ministradas. Você já ouviu falar de autoministração? Às vezes a gente precisa dessa autoministração. Porque é muito fácil o nosso coração se desviar. É muito fácil o nosso coração perder o foco do Senhor e questionar, cultivar dúvidas. E é por isso que lá no Salmo 42, o salmista diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Confia em Deus. O salmista está pregando para ele mesmo. Isso é autoministrar-se. E a primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, é autoministração. Avalie o seu coração e veja se ele está nesse modo adorador ou no modo impulsivo, compulsivo. Se está na presença de Deus, encontrando satisfação e contentamento nele, ou se há ansiedade o tempo todo, falta de contentamento. Se as nossas almas estão descansando em Deus, ou se elas estão cansadas e sobrecarregadas de carregarmos um fardo pesado. É nesses momentos que devemos dizer: para, ó minha alma, descansa no Senhor, ó minha alma. Coloca isso daqui no preto e branco, para parar de ter tantos estímulos e distrações. Cancelar lá a assinatura do streaming. Porque às vezes precisamos tomar algumas medidas temporárias para termos essa autoministração. Mas a função sacerdotal de Adão de servir, de guardar, de ministrar no jardim de Deus, não era somente com ele, era para com a sua esposa. Era no ambiente familiar. Meus irmãos, eu cresci tendo momentos de culto familiar. Meu pai, sempre muito zeloso em nos ensinar tanto a palavra de Deus como a língua coreana. Fazia a gente sentar e nós tínhamos o nosso culto familiar, que basicamente consistia em uma abertura com oração, um hino e ler um capítulo da Bíblia em coreano. Só que a gente não sabia ler o coreano muito bem. E era aquela coisa assim, entruncada, cada um lia um versículo, e assim, com muito zelo e perseverança,
o nosso pai nos ensinou as letras, tanto da palavra, tanto da língua. E eu sou grato a Deus, porque se não fosse isso, eu não saberia falar o coreano até hoje, né? Um coreano nascido na Coreia com cara de coreano que não soubesse falar o coreano. Mas ali também pude ler e estudar a palavra de Deus. E confesso que tenho falhado com os meus filhos. Porque toda semana eles me pedem, papai, culto. E às vezes eu estou cansado e digo, hoje não, vamos dormir, já passou a hora de dormir, né? E como é importante esse tempo em família, em parar, em pausar, em abrir a palavra, em orar juntos, em ministrarmos uns aos outros no ambiente familiar. Também aos irmãos, uns aos outros aqui. Somos sacerdotes, irmãos, uns dos outros. Deus nos criou sacerdotes. E a nossa missão que consiste nesse sacerdócio precisa ser cumprida. Caso contrário, nós não seremos pessoas também realizadas. Deus se alegra quando nós exercemos essa função. Eu creio que nós precisamos nos aprofundar em aconselhamento bíblico, para aconselharmos mutuamente, para que nós possamos ministrar uns aos outros da palavra do Senhor, aonde quer que estivermos, seja na igreja, seja aos de fora. Essa é a nossa função. Essa foi a função que Deus nos colocou desde o início. E essa missão, meus irmãos, cada vez mais tem sido negligenciada, tem sido terceirizada. Nós temos 2 pastores aqui e eles vão fazer tudo isso. Não, meus irmãos, todo crente é um sacerdote. Todo crente é capacitado pelo Espírito Santo, sim, é ungido pelo Espírito Santo para também ministrar. Nós devemos caminhar, irmãos, nessa direção. Devemos ser sacerdotes do Senhor. Se vocês tiverem mais interesse em entender a teologia do templo, você pode ler esse livro aqui chamado O Templo e a Missão da Igreja, do professor Gregory Beale, e esse outro livrinho, que é um resumo desse livrão anterior, que se chama Deus Mora Entre Nós, né? E o Gregory Beale, que é o autor do primeiro livro, tem essa versão mais devocional, escrita pelo seu aluno chamado Mitchell Kim, né? Mitchell Kim é um amigo meu, pastor lá em Chicago. E ele escreve esse livro para nos ajudar a entender qual é a importância sacerdotal do crente e do templo nas nossas vidas. O Deus que estava ali no jardim do Éden, ele andava no jardim, diz o capítulo 3. Deus andava no jardim. E essa singela expressão, Deus andava no jardim, ela é repetida aonde? Em toda vez que o templo vai ser mencionado. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês e que andarei entre vocês. Essa era a promessa de Deus. Que assim como Deus andou com Adão no jardim do Éden, o templo no meio do seu povo era a garantia que Deus também ali andaria. E quando o rei Salomão construiu o templo, toda a decoração do templo deveria ser com palmeiras, árvores, flores, lembrando um jardim, né? E nessa decisão, nós também tentamos decorar a nossa igreja com madeiramento e verde. Ainda falta muita coisa, né? Estamos lá caminhando. Mas quando estiver pronto, nós queremos que nossa igreja, o nosso templo aqui, lembre-nos do Éden.
Lembre-nos que quando nós entramos aqui, nós estamos voltando para o jardim das delícias de Deus, para o jardim da comunhão com Deus, onde Deus andava no meio, junto com Adão e Eva, onde nós podemos ter esse encontro íntimo, prazeroso, na presença de Deus, no seu Éden. Esse é o tema do templo. O templo tinha essa entrada ao oriente, diz aqui. E assim como Deus também plantou o jardim na direção do oriente, toda vez que se menciona a entrada do templo, era sempre uma portinha lateral, era ao oriente, né? No caso do tabernáculo, ela sempre vai ser montada com a entrada em direção aonde nascia o sol, e sempre que nós vemos o templo que está presente numa montanha. O Jardim do Éden também está numa montanha. Rios partem a partir, nascem a partir do Éden, e elas vão se dividir em 4 braços. E ali no Jardim do Éden também nós vemos essas 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, representadas por 2 elementos, 2 móveis que estavam dentro do templo. A árvore da vida era representada pelo candelabro. O candelabro, de acordo com Êxodo 25, deveria lembrar uma árvore amendoeira com 7 braços como galhos, flores, decorando esse candelabro. E a árvore do conhecimento do bem e do mal vai ser representada pela Arca da Aliança. A arca que continha o conhecimento do bem e do mal lá dentro, porque os 10 mandamentos ficavam lá dentro. Eva diz para a serpente que eles não podiam tocar, senão eles morreriam. Imaginar comer. E na época do rei Davi, quando a arca é recuperada e ela é trazida de volta para Jerusalém, um sacerdote chamado Uzá toca na arca e ele vai morrer ali mesmo. Lembrando do que Deus havia dito para Adão em Gênesis capítulo 3. E finalmente, quando chegamos no véu que separa o santo lugar do Santo dos Santos, naquele lugar santíssimo, onde lá dentro ficava a Arca da Aliança, só uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar lá dentro, porque havia o risco dele ser morto. E para lembrar disso, Moisés mandou os artesãos costurarem o bordado e a imagem de querubins nesse véu, nessa cortina. E o rei Salomão mandou construir 2 estátuas de 3 metros de altura de querubins de ouro segurando esse véu. Para lembrar justamente Gênesis 3, que Deus, quando expulsou Adão, colocou anjos, querubins, guardando a entrada e com uma espada flamejante. Quando os filhos de Arão resolveram entrar nesse lugar de forma totalmente indevida, levando fogo estranho, eles foram mortos ali. Eles se lembraram da palavra que Moisés havia dito em Gênesis 3, que querubins estão ali. E que pelo sangue do Cordeiro, no dia do perdão dos pecados, é que somente nesse dia o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E meus irmãos, nós entramos no Santo dos Santos, na presença de Deus, quando nós nos reunimos para adorar e cultuar a Deus. Pelo vivo e novo caminho, pelo sacrifício de Jesus. Não é pouca coisa
o fato de podermos nos reunir para cultuar a Deus. Hoje em dia, ir para uma igreja é tão banal. Existem igrejas que transformam a experiência de ir para a igreja muito parecido com a experiência de irem para um shopping. Não. Vejam como, para o sacerdote entrar na presença de Deus uma única vez no ano, ele entrava ali com tremor e temor de ser morto, por passar por aquela cortina e entrar na presença de Deus. Mas Deus, através da obra de Cristo, abriu esse vivo caminho. E nós podemos estar juntos aqui. E aqui é o Santo dos Santos. E nós devemos entrar nesse lugar com o mesmo respeito que um sacerdote entrava na presença de Deus para ter o encontro com o Deus vivo. Você não veio aqui se divertir. Você não veio aqui se distrair. Você não veio aqui para receber uma palavra, para se sentir mais leve. Você está diante de Deus. E nós estamos cultuando esse Deus santíssimo, digno de receber toda a glória, louvor. É nesse lugar, perdido anteriormente, o jardim do Éden que havia sido perdido, o acesso para a intimidade com Deus que havia sido perdido, agora nós podemos ter. E como, meus irmãos, muitas vezes nós saímos daqui sem ter tido esse encontro íntimo com Deus, na sua palavra, em oração, quando cantamos louvores e derramamos as nossas vidas diante do Senhor. A função de Adão era claramente de um sumo sacerdote. Você estava no jardim do Éden e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Aqui nesse texto vemos Adão sendo descrito usando a estola sacerdotal. Ele tinha essa função e nós também temos essa função. E pelo sangue do Cordeiro podemos adentrar na presença do Senhor. Toda a criação tinha essa planta baixa. O planeta Terra é um grande templo. O jardim do Éden é o Santo dos Santos. O jardim é o santo lugar. E o restante, onde ainda a glória do Senhor, a presença de Deus, por causa da presença do homem estar somente ali no Éden, ainda não havia chegado. Claro que Deus, a sua onipresença está ali. Mas o pátio representava, então, o restante de toda a criação, os mares onde os animais estavam. O planeta Terra é o templo do Senhor. E o homem deveria, então, continuar servindo a Deus. Ele deveria refletir a glória de Deus, na medida que ele iria sendo a própria imagem de Deus. Adão sem pecado, ele é reflexo da glória do Senhor. E nós, irmãos, nos tornamos reflexo da glória do Senhor na medida que temos intimidade com Ele, proximidade com Ele. Reproduzimos essa glória do Senhor quando nós somos fecundos e multiplicamos, não só tendo filhos biológicos e criando eles no Senhor, mas também quando nós evangelizamos as pessoas. E quando nós evangelizamos as pessoas, elas se tornam nossos filhos na fé. E representamos e expandimos a glória do Senhor e o seu reino
enchendo a terra, sujeitando e dominando a cultura, a criação e todas as coisas. O trabalho que você realiza, aonde Deus te colocou, é para que a glória do Senhor e o seu reino se expanda, sujeitando todas as coisas, dominando sobre todas as coisas. Esse é o chamado missionário. Nós somos enviados como apóstolos. A palavra apostelo é simplesmente o enviado do Senhor. Então não existe mais o apóstolo como um cargo, como era com os 12, mas todo crente é um enviado, um sacerdote enviado. E em família ele deve fazer isso. Porque a família é o reflexo da própria glória e da Trindade. E na medida que o homem deixa pai e mãe, ao se unir à sua mulher, ele vai cumprir essa missão de expandir a sua glória, de fazer com que o seu reino se expanda, esteja em todos os lugares. O Senhor quer para nós nessa noite, irmãos, que em primeiro lugar, então, sejamos adoradores. Em segundo lugar, sejamos sacerdotes do Senhor, do Altíssimo. E em terceiro, Deus quer que no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, o bom perfume de Cristo, a luz de Cristo, o sal de Cristo esteja ali presente. Porque quando, no dia de Pentecoste, Ele derrama o seu Espírito Santo para habitar dentro de nós, nós passamos a nos tornar templo do Senhor. O templo não é apenas o jardim do Éden, o templo não é apenas o prédio que Salomão construiu. O prédio dá lugar a Jesus Cristo, que é o templo vivo e verdadeiro. Ele é o verdadeiro templo. E Jesus, ao subir aos céus, diz: eu preciso subir para enviar o Espírito Santo. E depois da sua ressurreição, Ele sobe e envia o seu Espírito Santo e faz de nós a sua habitação. Nós somos o templo e a habitação do Espírito Santo. E Deus envia-nos como esses templos sagrados, não só para que o templo sagrado seja aqui dentro, seja quando nós nos reunimos para cultuar e adorar, mas para que você leve a santidade de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus e o templo de Deus para a sua família, para a sua casa, para o seu ambiente de trabalho. E quando ali, no seu ambiente de trabalho, você adora a Deus, você louva o Senhor, quando você exerce o seu papel sacerdotal, ali se torna o santo dos santos. Para ilustrar isso, eu queria contar a história da irmã Ruth. A irmã Ruth foi secretária executiva do presidente do Banco do Brasil por 30 anos seguidos. Gestão entrava, gestão passava, essa irmã sempre ali nesse cargo fiel. Ela reunia as irmãs crentes que trabalhavam ali, e quando o presidente saía, entrava na sala dele e fazia um culto ali. Vamos orar aqui, né? E entrava ali na sala, orava por aquele homem, por aquela mulher que assumisse o cargo. Mas não ficava só nisso, em interceder por isso. Essa mulher foi incumbida de escrever o e-mail corporativo para todos os 100 mil funcionários por 30 anos seguidos. E sabe o que ela fez? Muito sagaz. Pegou versículos da Bíblia e começou a pegar alguns salmos, alguns provérbios e parafraseá-los
para colocar no e-mail corporativo de 100 mil funcionários. Depois de 30 anos, o ambiente do trabalho no Banco do Brasil entre os funcionários é um ambiente mais pacífico, familiar, menos sangue nos olhos, capitalismo selvagem, como é nos bancos. Sem perceber, eles estavam ouvindo a palavra de Deus ao lerem aqueles e-mails. Não bastasse isso, ela deu a ideia para o presidente do Banco do Brasil: olha, a gente podia fazer alguns trabalhos sociais, a gente está tendo lucros, recordes, vamos fazer uma competição entre os gerentes do Brasil todo, para que eles então façam o bem aí na sociedade. Excelente ideia, e eles fizeram essa competição. Chega, na época, a presidente Dilma, brava com o presidente: o que vocês estão fazendo de social? Vocês estão só tendo lucro, o que vocês estão fazendo? E naquele momento, com um sorriso no rosto, ele diz: aqui, presidente, o que nós fizemos esse ano, nós fizemos a competição no Brasil inteiro, e olha aqui os números de tanto bem social que nós fizemos, com vários projetos feitos por gerentes, de forma voluntária. E aí aplausos da presidência, por causa da ideia dessa irmã. Um dia, chegou um pedido de uma mãe que tinha tido um filho prematuro. E ela ficou ali, já com seus 6 meses, acompanhando na incubadora, entra e sai. E ela precisava de mais tempo para amamentar, para ficar com o seu filho, só que já venceu o seu período. E aí sobe o pedido: me dá mais tempo. O gerente não pôde tomar essa decisão, porque mexia com questões trabalhistas, foi subindo e foi parar na mesa do presidente. Essa irmã leu aquele pedido e cobrou a ação. Você tem que fazer alguma coisa. Ou demite ela, ou dá esses dias. Mas se você der os dias para ela, você vai abrir um precedente para todos os 100 mil funcionários, para que, se eles tiverem um filho prematuro, você vai precisar dar mais tempo. Mas ela pressionou, em oração, o presidente, ele tomou a decisão, e aí abriu-se o precedente, que mudou a legislação trabalhista no país inteiro, por causa dessa irmã. Hoje, qualquer funcionário, mulher que tem um filho prematuro, pode estender um pouco mais o seu prazo de licença maternidade. Depois de 30 anos de serviço, essa mulher se aposentou e ela hoje é a diretora da intercessão da Associação Brasileira de Missões. Toda vez que eu encontro com a irmã Ruth, eu choro, eu vou lá dar um abraço, né? Eu vou pegar um pouco da unção dessa irmã. Esse é um exemplo de ser sacerdote no ambiente de trabalho, fiel, e fazer ali o que o Senhor, o Espírito do Senhor o conduzir para fazer. Meus irmãos, nós devemos ser crentes não só dentro aqui, não adorar somente aqui, não sermos sacerdotes somente aqui, mas lá fora. Aonde o Senhor nos colocar, a nossa família, onde estivermos. Mas tudo isso, irmãos, na confiança e no poder de Cristo Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, que pelo seu sangue entrou no Santo dos Santos e intercede por nós, intercede na nossa fraqueza, na nossa incompetência, intercede nos nossos pecados. Esse Jesus que está nesse exato momento tornando esse culto perfeito a Deus, tornando a nossa oração aceitável ao Senhor como esse sumo sacerdote intercessor. Ele que continuará nos capacitando, Ele que vai colocar em nós esse coração adorador, essa missão sacerdotal, para que o Senhor, aonde estivermos,
nos faça exalar o seu perfume, o seu bom perfume. Faça refletir, não a nossa luz, mas a luz de Cristo, a luz dele e o seu sal. Que Cristo seja exaltado, louvado, e Ele possa nos usar como seus instrumentos, aonde Ele nos colocar, para a glória de Deus Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama em Cristo Jesus a sermos sal e luz neste mundo, a exercermos, ó Deus, a nossa missão sacerdotal neste mundo. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos capacite, nos ajude. Nós saímos para o mundo, Senhor, nesse mundo mau, nesse mundo cheio de trevas, nesse mundo cheio de egoísmo, cheio de capitalismo selvagem, cheio, ó Deus, de intolerâncias, cheio de impaciência, ó Deus. E nesse lugar onde o Senhor nos colocou, queremos ser agentes de preservação, o sal que não vai permitir que coisas apodreçam, Senhor Deus, que vai preservar esse mundo. Ó Pai, nós queremos ser, ó Pai, teus instrumentos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, capacita-nos, Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo, e o teu Espírito é que nos compele para ações que engrandeçam o teu nome, que o glorifique, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a fazermos essa tua obra, Senhor. E que quando nos perguntarem do porquê de tudo isso, que possamos testemunhar Jesus Cristo a essas vidas. Te louvamos, Senhor, nesta noite, porque somos chamados povo teu, templo e habitação do Espírito do Senhor. De agora, para todo sempre. Amém.